Tem uma notícia sobre a Vale que circulou aí recentemente e, olha, deixou muita gente com a pulga atrás da orelha. Sim, é da máxima histórica, né? Exato. Aparentemente, a empresa atingiu a sua máxima histórica. Só que aí a pessoa vai lá, abre o gráfico e vê o preço da ação, sei lá, na casa dos R$ 77. E lembra de ter visto a 120. Isso. E lembra que não faz tanto tempo assim. Viu essa mesma ação valendo R$ 120. A percepção é que o preço caiu, mas o dado mostra um pico. O grande nó que a gente precisa desatar hoje é esse. É uma aparente contradição, mas tem uma explicação bem lógica. Pois é. Como é possível que a Vale esteja na máxima histórica se o preço que a gente vê na tela parece tão mais baixo? A nossa missão aqui é investigar isso, é entender os fatores que criaram valor e a matemática por trás do que o mercado chama de retorno total. E isso diz muito sobre a fase atual da companhia. Ok, então vamos começar por aí, por esse conceito que parece ser a chave de tudo. A diferença entre o preço da ação e o tal do retorno total. Quer dizer, então que o preço que a gente vê no buscador está errado ou só incompleto. Incompleto é a palavra perfeita. Não está errado de forma alguma, mas conta só um pedacinho da história. Certo. Para entender a foto inteira, o conceito fundamental é o de retorno total. Pensa num exemplo bem simples. Digamos que você tem uma ação que ontem valia R$ 100. Ok. Hoje, a empresa decide distribuir um lucro e te paga R$ 20 de dividendos por essa ação. O que acontece? É natural, o preço dessa ação se ajusta para baixo. Vamos supor que ela feche o dia negociada a R$ 95. Certo. Se eu olhar só o preço, de 100 para 95, vou achar que perdi R$ 5. Exatamente. Mas essa é a percepção superficial. A realidade do seu patrimônio é outra. Ah! O patrimônio total agora é de R$ 115. Você, na verdade, ganhou 15. Entendi. O que os gráficos ajustados por retorno total fazem é exatamente isso. Eles simulam o que aconteceria se você pegasse esses R$ 20 e reinvestisse na hora, comprando mais um pedacinho da empresa. É a única forma de medir o crescimento real do patrimônio. Faz todo sentido. E imagino que não sejam só os dividendos que causam essa distorção, certo? De forma alguma. Outros eventos, como um desdobramento de ações, o famoso split, também bagunçam essa análise superficial. O split. O desdobramento é tipo você trocar uma nota de R$ 100 por 10 notas de 10. O valor que você tem no bolso continua sendo R$ 100, não mudou nada. Continua mesmo. Mas o valor de cada unidade, de cada nota, caiu de 100 para 10. Se alguém olhasse só o valor da nota e achar que você perdeu 90% do seu dinheiro. Com ações é a mesma lógica. Se não ajustar, a conclusão fica completamente equivocada. Entendi. Então, para enxergar a foto completa da Vale, a gente tem que ignorar esse preço do dia a dia e usar essa lente do retorno total. E quando a gente faz isso, o que aparece? Quais foram os motores dessa máxima histórica? Quando a gente aplica essa lente, a imagem fica muito clara. E ela é sustentada, assim, por 3 pilares bem robustos. O primeiro, e talvez o mais visível, foram os dividendos. Muito generosos, por sinal. Sim, isso eu lembro de ter acompanhado. A Vale virou uma grande pagadora de dividendos, principalmente nos últimos 5 anos. Teve aquele pico em 2022, com o minério de ferro lá em cima. E o impacto disso no retorno total é brutal. É um dinheiro que muita gente esquece de colocar na conta. Pensa nessa ação que hoje custa R$ 77. Se ela paga, num exemplo, R$ 10 de dividendos em um ano. Nossa. Isso já é um retorno de mais de 13% só com essa distribuição. E isso sem contar qualquer valorização que o preço da ação possa ter. É um motor potentíssimo de criação de valor. Ok, dividendos são um motor poderoso. Mas eu ouvi dizer que a Vale também gastou uma fortuna comprando as próprias ações. Isso tem um efeito parecido ou é outra história? É outra história, mas com um efeito igualmente poderoso. Esse é o segundo pilar. Os programas de recompra de ações. Certo. E a Vale foi muito intensa nisso. Nossos estudos mostram que, nos últimos 5 anos, a empresa recomprou e cancelou mais de 20% das suas próprias ações. É um volume gigantesco. 20%? E como isso, na prática, gera valor? A melhor analogia que existe para isso é a da pizza. Imagine que a Vale é uma pizza inteira, dividida em 100 fatias, e você é dono de uma fatia. Tá. Se a empresa usa o caixa para comprar de volta 20 fatias e simplesmente as tira da mesa,
A mesma pizza com o mesmo lucro agora está dividida em só 80 fatias. Ah, minha fatia ficou maior em termos percentuais. Exato. Sua única fatia, que antes era 1% do total, agora representa 1,25% da pizza. Sua participação nos lucros aumentou em 25% sem você gastar um centavo. Com menos ações, o lucro por ação aumenta e, claro, o valor de cada fatia tende a subir. Essa analogia da pizza é ótima, mas um cético poderia dizer que isso é só engenharia financeira para manipular o preço da ação. Qual a diferença entre uma recompra bem feita, como parece que a Vale fez, e uma que só serve para inflar bônus? Essa é uma pergunta excelente e toca num ponto crucial. A diferença está no quando e no porquê. Uma recompra mal feita acontece quando a empresa, já com preço esticado, usa dinheiro para recomprar ações na alta, muitas vezes para bater metas. Já uma recompra inteligente, que é o que os dados indicam, acontece quando a gestão percebe que a sua própria ação está barata. Abaixo do que eles acham que vale. Isso. Eles usam o caixa em momentos de baixa da cotação. Na prática, é um melhor investimento que a empresa poderia fazer. Comprar seus próprios ativos com desconto. Isso otimiza o uso do capital e beneficia o acionista de longo prazo. Entendido. Dividendos e recompras inteligentes. E qual seria o terceiro pilar? O terceiro foi um movimento mais sutil, mas de grande impacto. Uma leve expansão de múltiplo. Expansão de múltiplo. Basicamente, o mercado passou a enxergar a Vale com olhos um pouco melhores. A avaliação da empresa, que historicamente ficava ali em torno de 4 a 5 vezes o seu lucro, subiu para uma faixa entre 5 e 6 vezes o lucro projetado para o futuro. Certo. E o que isso quer dizer em termos práticos? Pensa assim, se o mercado antes estava disposto a pagar, digamos, R$ 5 para cada R$ 1 de lucro que a Vale gerava, agora ele topa pagar R$ 6. Parece pouco. Parece pouco, mas quando você multiplica essa diferença pelos bilhões de lucro da empresa, o impacto no valor total de mercado é gigantesco. É o mercado dizendo, na linguagem dos números, olha, eu confio um pouco mais no futuro da Vale do que eu confiava antes. Foi essa combinação que levou ao recorde. Ok, então a gente tem dividendos, recompras e uma reavaliação pelo mercado. A combinação explica a máxima. Mas, isso se sustenta? Não tem uma euforia aí no meio? Algo exagerado? Essa é a análise fundamental. E quando a gente olha os alicerces, a situação não parece esticada. Primeiro, o motor de tudo, o preço do minério de ferro. Certo. Ele não está em níveis estratosféricos. Na verdade, está bem em linha com a média dos últimos 10 anos. Ou seja, a alta do retorno não está sendo puxada por uma euforia na commodity, o que é um bom sinal. Mas o minério de ferro não é super volátil. Essa média dos últimos 10 anos não esconde uns picos e vales que podem virar o jogo a qualquer momento? Sim, a volatilidade é a natureza do negócio. Isso nunca vai mudar. Mas o ponto é que o preço atual não é um pico insustentável. Ele está numa faixa que permite a Vale ser extremamente lucrativa. E tem a qualidade do minério também, né? Exato. O minério de alto teor de Carajás garante um prêmio, o que funciona como um colchão. E o segundo ponto, sobre a avaliação, reforça isso. Mesmo com a leve expansão, a empresa ainda é considerada barata. Ela negocia abaixo da sua média histórica e com desconto em relação aos pares internacionais, como as mineradoras australianas. Não parece uma bolha. Certo, o presente parece sólido. Mas e o crescimento futuro? As projeções da própria empresa indicam uma produção de umas 335 milhões de toneladas em 2025 para algo entre 335 e 345 em 2026, com meta de 360 milhões só lá para 2030. É um crescimento bem modesto. Bem modesto. E o futuro? Muito se fala da transição energética, níquel, cobre. A Vale não está atrasada nisso? Essa é a questão central. Sim, a Vale tem operações de níquel e cobre que são essenciais, mas hoje, quando a gente olha o resultado consolidado, a relevância deles ainda é pequena. O que manda é o minério de ferro. O grande negócio, o que realmente move o ponteiro do caixa, continua sendo o arroz com feijão do minério de ferro. E o crescimento projetado para ele é baixo, quase vegetativo, próximo ao do PIB mundial.
Isso não é um defeito, é uma característica da fase atual da empresa. Peraí. Então a gente está dizendo que a Vale, aquele símbolo do crescimento brasileiro ligado à China, na verdade mudou de personalidade? Ela virou uma espécie de tia rica que distribui a mesada, em vez de ser a jovem empreendedora? É exatamente essa transformação. A imagem da Vale dos anos 2000 era de uma empresa de altíssimo crescimento. E era mesmo. Impulsionada pela urbanização da China, a empresa multiplicou sua produção por 10. Foi algo espetacular. Impressionante. Tem um dado que ilustra isso. Em um único ano, a Vale chegou a pagar em impostos mais do que o governo arrecadou com a venda da empresa inteira. Isso mostra a imensa geração de riqueza que aconteceu. E hoje a história é outra. Completamente outra. A China já construiu suas cidades, a demanda por aço não cresce mais naquele ritmo. A Vale, hoje, é uma empresa em estágio de maturidade. E isso muda o foco da gestão. Em vez de pegar todo o lucro e reinvestir em novas minas, o objetivo é outro. Devolver o capital para os sócios. Exatamente. E como ela faz isso? Através dos mecanismos que a gente já falou. Dividendos generosos e recompras de ações. Então podemos dizer que a Vale entrou para o clube das vacas leiteiras, se juntando a setores como o elétrico e o bancário? Sim, ela entrou nesse grupo, mas com um asterisco gigante. É preciso ter cuidado aqui. Ah, qual é o asterisco? A previsibilidade dos seus dividendos não será a mesma de uma empresa de transmissão de energia, que tem contratos longos, receita fixa. O resultado da Vale é diretamente atrelado ao preço do minério. Que é volátil. Exato. Em anos de minério em alta, os dividendos serão excelentes. Em anos de baixa, podem ser bem menores ou até suspensos. É preciso ter essa consciência. E tem mais alguma camada nessa análise? Tem uma última que é crucial. O fluxo de dividendos da Vale é, na sua essência, atrelado ao dólar. Certo. A empresa exporta mais de 90% do que produz, principalmente para a China, então receitas em dólar. Já uma parte relevante dos custos, como mão de obra, é em reais. Isso cria uma proteção natural. Ah, então ela tem essa camada extra de proteção, quase como um ativo dolarizado na carteira. Perfeito. Em cenários de instabilidade no Brasil, com o dólar subindo, isso acaba sendo benéfico para os resultados da companhia e, consequentemente, para os dividendos. É uma gigante global com custos em reais. Essa dinâmica é muito favorável. Perfeito. Resumindo nosso papo, então, a percepção de que a ação da Vale está barata, olhando só o preço, é uma ilusão. A realidade, medida pelo retorno total, mostra que o valor pro acionista atingiu um pico. E isso foi construído não com crescimento explosivo, mas com a gestão madura, focada em devolver capital com dividendos fortes e recompras estratégicas. Uma transformação completa. A empresa deixou de ser uma tese de crescimento para virar uma geradora de caixa, que ainda por cima parece negociar um preço razoável. Exato. E a grande pergunta para o futuro é justamente o que fazer com tanto caixa. Tem um ponto interessante nos nossos estudos. Qual? Os pagamentos relacionados aos acordos de indenização ambiental, que pesaram bastante no caixa, foram muito agressivos e a tendência é que diminuam daqui para frente. Isso pode liberar ainda mais dinheiro. E aí a questão é o que fazer com esse dinheiro? Exatamente. E isso levanta a questão fundamental para quem acompanha a empresa. Como a gestão da Vale vai alocar esse potencial excedente de caixa? Ela vai virar uma super pagadora de dividendos? Vai acelerar ainda mais as recompras? Ou vai usar essa força para finalmente iniciar um novo e relevante ciclo de crescimento em minerais estratégicos, como o cobre e o níquel? A resposta para essa pergunta vai definir o próximo capítulo da história da Vale. Hoje o nosso resumo é sobre a performance recente e a estratégia da Vale. Sabe, quando a gente olha a cotação da Vale, ali girando em torno dos R$ 77, pode parecer que a ação não saiu do lugar, né? Mas olha só, a verdade é que o retorno total para o investidor está na máxima histórica. E eu vou te explicar o porquê em 3 pontos principais. Primeiro de tudo, a forte distribuição de dividendos. É como se fosse um dinheiro extra que cai na sua conta, sabe? Além da valorização da ação, a empresa pagou valores bem significativos nos últimos anos. O retorno total, que é o que importa, soma tudo isso e mostra o ganho real na sua mão. Segundo ponto, os programas de recompra de ações. A Vale basicamente comprou de volta mais de 20% das próprias ações.
E o que isso quer dizer na prática? Imagina um bolo que é a empresa. O bolo continua do mesmo tamanho, só que agora ele é dividido em menos fatias. Ou seja, a sua fatia, a sua ação, acaba valendo mais. E por último, o terceiro ponto foi a própria mudança de perfil da Vale. A empresa deixou de ser aquela empresa de crescimento para se tornar uma companhia mais madura, com foco em gerar caixa e distribuir esse valor para os acionistas. E como ela é uma grande exportadora, a receita em dólar também ajuda bastante. Então, resumindo, a valorização real da Vale não está só no preço que você vê na tela, mas sim na combinação de dividendos robustos, recompras inteligentes e essa consolidação como uma forte geradora de caixa. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores onde o risco é inerente, toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.